Pessoal, nesse vídeo eu quero falar um pouquinho com vocês sobre produção de conteúdo e por que tem muita gente por aí, e você não precisa acreditar na minha palavra, você pode dar uma olhada aí como é que está o mercado de infoprodutos, o mercado de conteúdo, o mercado de pessoas que querem empreender na internet, pessoas que querem conseguir mais clientes para os seus produtos, para os seus serviços. Você pode ver que está uma salada, tem um monte de gente ensinando várias coisas, tem um monte de gente fazendo várias coisas. Algumas pessoas estão, obviamente, tendo resultado, outras pessoas estão tendo resultados não tão legais, outras pessoas não estão tendo resultado e outras pessoas estão desistindo, achando que tudo isso é muito difícil. Um ponto que eu quero bater aqui, eu sempre tenho falado para os nossos alunos, enfim, vocês devem ter percebido, tem outras pessoas muito sérias falando sobre isso também, que a criação de conteúdo é o que vai diferenciar as pessoas de grande sucesso na internet das pessoas medíocres. E não estou xingando ninguém aqui, tá? Tá me chamando de medíocre, não é isso. Das pessoas medianas, das pessoas que estão, sabe aquele resultado mais ou menos, aquele resultado, beleza, dá para pagar as minhas contas, então tá meio que tudo certo. Mas tem gente que nem aí chegou, tem gente que tá lutando, tá correndo para tudo quanto é lado. Um fala para fazer de um jeito, outro fala para fazer do outro. Eu quero nesse conteúdo aqui mostrar para você o que tem dado certo aqui pra gente, o que tem dado certo para os nossos alunos, para você não ficar batendo tanta cabeça assim. E o que eu vejo é que tem muita gente que tenta fazer demais, tenta falar sobre diversos assuntos para tentar encontrar, sabe aquele negócio de tentar tirar para tudo quanto é lado, né, para ver se consegue acertar alguma coisa? Isso eu acho que é um dos piores erros que você pode fazer. É óbvio que se você estiver no começo dessa parte de criação de conteúdo, você tem que testar algumas coisas, você tem que ver aquilo que funciona um pouco melhor para você. Mas eu percebo que tem muita gente que às vezes está há 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos fazendo, sabe? Tem uma trending aqui e a pessoa corre para fazer. Tem um hackzinho ali, a pessoa deixa tudo que está fazendo, que às vezes estava dando certo e acaba fazendo, eu vou fazer aquilo, que agora é a nova tendência. E o que eu quero dizer para você, é óbvio que a gente tem que aproveitar as tendências, é óbvio que amanhã depois pode surgir outras redes sociais, outras funcionalidades. Há 5 anos, 4, 5 anos, a gente não falava de inteligência artificial, por exemplo. Hoje é impensável você não utilizá-la para fazer muitas coisas no seu processo, nos seus negócios, né? Então, é óbvio que a gente tem que utilizar aquilo que a tecnologia ela nos oferece para o nosso favor. Mas tem certas coisas que são fundamentais. Se você quer vender de verdade, você não quer só like, você não quer só seguidor, você quer fã de verdade, você quer ajudar as pessoas, você tem que entender alguns fundamentos. E uma das coisas que eu gosto muito de estudar, já falei aqui várias vezes, é sobre filosofia. Não é só estudar só para ter conhecimento, não é isso. Filosofia, como é que a gente aplica isso aí na nossa vida? Um dos filósofos que com certeza vocês conhecem, que é extremamente famoso, é o Friedrich Nietzsche, que é bastante controverso, mas eu gosto muito do Nietzsche, eu identifico várias coisas na vida dele, que ele sofreu um monte de problema, né, na vida dele, e ele é tido às vezes como um filósofo pessimista, mas ele desenvolveu a teoria, né, do super-homem, ali, da gente buscar realmente a nossa essência, e ele falava para a gente se tornar quem a gente deve ser. E o que eu vejo é que tem muita gente que acaba criando muita coisa nessa parte de criação de conteúdo, tem gente que acaba atirando para tudo quanto é lado, buscando validação. O mercado, vamos ver o que o mercado vai achar de mim. E quando a gente faz isso, a gente perde a nossa personalidade. Quando a gente faz isso, a gente perde a nossa essência, sabe? E aí você acaba virando mais do mesmo. E uma das coisas que é certeza de você falhar nesse mercado é se você for mais do mesmo. Porque aí a pessoa consome o teu conteúdo e pode consumir conteúdo de todas as outras pessoas que estão fazendo mais ou menos a mesma coisa. Então, pode reparar, não precisa acreditar na minha palavra. Dá uma olhada nos grandes profissionais da produção de conteúdo, do marketing digital, do empreendedorismo digital, o que quer que seja que você queira chamar. Todos eles são pessoas diferentes. É óbvio que existem algumas similaridades entre, sei lá, fulano ali, Beltrano, não sei o que, existem similaridades na parte de comunicação, na parte de oratória, na parte de se expressar, tem algumas similaridades. Mas a personalidade de cada um, você vai ver que é forte. As experiências que essas pessoas passam são experiências únicas, porque elas trazem isso na sua essência. Então, o que eu queria que você entendesse, a ideia central desse conteúdo aqui, é que você precisa se tornar quem realmente você é. Se você não fizer isso,
você vai ser mais do mesmo. Você vai ser afogado pela inteligência artificial, por pessoas que têm muito menos competência às vezes, do que você, mas são pessoas que são autênticas, são pessoas que se expressam de uma maneira... realmente você percebe que você está se expressando com a alma e você enxerga a verdade, né, nessas pessoas. E quando elas fazem isso várias e várias e várias vezes, elas ficam boas naquilo. Ficando boas naquilo, elas conseguem vender mais produtos, serviços, independente do nicho que você faz parte. Então tem algumas anotações que eu fiz, que eu quis trazer nesse vídeo aqui, sobre essa questão da gente falar sobre muitas coisas na nossa criação de conteúdo e desmistificar algumas coisas. Hoje está muito em moda essa ideia da gente ser o nosso próprio nicho, né? Então é muito atrativo, vamos dizer assim, a gente pensar dessa maneira, onde eu posso criar um carrossel no Instagram, por exemplo, de um tema qualquer que me vem na cabeça, futebol, culinária, jardinagem, vou falar sobre, sei lá, azaleias, né? Faço a menor ideia como é que cultivo azaleias, mas eu achei legal vou fazer sobre, sei lá, nutrição, sobre, não sei, qualquer coisa, né? Astrologia, eu acho legal astrologia, eu vou falar sobre astrologia. Você faz esse monte de coisa, não consegue ter resultado, você não conecta com ninguém dessa maneira. E apesar da gente ter essa ideia de você ser o seu nicho, você precisa ter um mínimo de conhecimento quando você vai falar a respeito de algum assunto. Eu acho muito legal essa ideia de você ser o seu nicho, no sentido que aquilo que você já é bom, aquilo que você já demonstra que tem alguma aptidão, independente do nicho que você queira empreender, é ali que você tem que focar as suas atenções. Não é focar naquilo que está dando mais resultado. Eu vejo muito isso. Qual que é o nicho que funciona melhor? Eu vou empreender porque você é o seu nicho, então vou... Se eu for falar, eu sempre dou esse exemplo, se eu for falar sobre física quântica, por exemplo, sabe, as pessoas não vão se conectar comigo, eu não entendo patavina nenhuma. Eu gosto muito de estudar sobre o assunto, tem gente que faz um monte de marmelada a respeito desse assunto, inclusive, achando que sabe, mas quem fala, né? Não sei quem que é o cientista que fala, se você sabe... se algum cientista falar que sabe o que é física quântica, você já fica meio com o pé atrás, porque nem eles sabem direito. É um assunto bem bizarro, inclusive, né? Então, você precisa falar de assuntos que você domina, de assuntos que você realmente tem interesse, que você tem paixão. Então, eu quero passar algumas ideias aqui que eu anotei para você não se perder, para você não ficar tirando a torto a direito, tirando tudo quanto é lado, e você atrair as pessoas certas para o seu negócio, independente se você é uma cabeleireira, se você é um fisioterapeuta, se você é um professor de idioma, se você é um infoprodutor, se você é um pintor de parede que quer atrair mais clientes, você precisa... A ideia básica é que você precisa falar com o público certo e atrair esse público através de conteúdos que vão resolver as dores dessas pessoas. Não tem como fugir disso. Eu posso ficar fazendo dancinha no TikTok, posso, sei lá, qual que é a trend que aparece por aí, né, que as pessoas acabam se adaptando, né? Mas não tem como a gente fugir disso, da gente trazer soluções, né, para o nosso mercado. É claro que a gente pode, sim, eu vou dar algumas ideias aqui, da gente fazer conteúdos diferentes do nosso nicho, mas que estejam conectados com ele de uma forma inteligente, para a gente, inclusive, às vezes furar a bolha. Às vezes você é um personal trainer, só fala sobre exercício e tal, mas você pode pegar, às vezes, um assunto, né, do cotidiano que aconteceu, se é uma notícia de alguma coisa na área de economia, você fala, mas o que tem a ver? E se adequar a isso. Você puxa alguma coisa, sei lá, o ovo subiu, né? E aí você, sei lá, falar as ideias de outros alimentos que também têm proteína, você pode substituir no ovo, você entendeu? Você pode fazer alguma conexão assim. Você pode falar de viagens, uma viagem que você fez, e falar sobre finanças, falar sobre investimento, mas o que tem a ver? Cara, é só a gente usar a nossa inteligência, né, e para poder ligar os pontos, tá? Mas eu quero passar essas informações que eu anotei aqui para você não se perder. Então, se você quiser, anota aí, então salve esse vídeo, né, para você ver depois, né, que tem muita sabedoria contida aqui nesse conteúdo. Então, primeiro, você não tem um negócio, você tem uma confusão de ideias. Se você fica produzindo conteúdos, sei lá, aleatoriamente. Então, se você não tem uma ideia central, e daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, você cai nessa, não é dilema, mas você cai
nessa confusão que as pessoas estão de que você tem que fazer assuntos do momento, aproveitar notícias, tem gente que só fica fazendo isso, né? E que não tem nada a ver com o seu nicho. A pessoa só fica sendo como se fosse um papagaio de pirata. Então, né, você tem que entender que você tem um negócio. Se você tem um negócio, você precisa produzir conteúdos relacionados com esse teu negócio, relacionado com o público que você quer atrair. Eu não quero atrair, por exemplo, pessoas interessadas em fazer unha aqui, porque não tenho nada para vender para essas pessoas. Eu não quero atrair pessoas interessadas em, sei lá, em qualquer outra coisa que não seja relacionados a negócio, né? Porque esse é o meu público. Eu vendo produtos, serviços relacionados a negócios, a empreendedorismo, né? Então, como eu já falei, eu posso pegar outros conteúdos, outras ideias de conteúdos e linkar, né, ao meu negócio. Mas você tem que entender que você tem que ter uma ideia central. Você tem que entender que você não pode ficar publicando conteúdo, né, de qualquer maneira. Você tem que saber realmente aquilo que você... aquilo que conecta com o seu público. Tem que entender as dores, tem que entender as necessidades, tem que entender as vontades, tem que entender os sonhos, o que o teu público quer, né? E tentar, eu sempre falo isso, né? Fazer com que ele enxergue que ele está aqui no ponto A e aqui é o ponto B, é onde ele quer chegar, independente do que ele quer. Se ela quer ter um relacionamento melhor com a esposa, com o esposo, se ela quer emagrecer, se ela quer ganhar mais dinheiro, se ela quer aprender a investir, se ela quer qualquer coisa. E o teu conteúdo serve como ponte para isso, para ensinar essas pessoas. E obviamente que você pode, fazendo isso, você vai ganhar a confiança das pessoas e vai poder vender soluções muito melhores para elas, né? Que seria o seu produto, o seu serviço. Eu sempre falo a respeito de infoprodutos, inclusive, que na minha opinião, e na opinião de uma galera por aí, é uma das melhores maneiras de você empreender na internet e ter liberdade de tempo, liberdade financeira e liberdade geográfica. Inclusive, se você tem interesse em aprender mais sobre produção de conteúdo e infoprodutos, tem uma aula gratuita que eu fiz, tem uma aula de mais de 40 minutos. Se você quiser dar uma olhada na descrição do vídeo aqui, para você se registrar, para receber, né? Aqui no YouTube mesmo, é só se registrar para você assistir a aula. Acho que você vai gostar bastante, você vai entender o poder dos infoprodutos. É melhor do que você, sei lá, ficar vendendo produtos físicos, né? Quem tem a loja sabe do que eu estou falando. Mas dá, obviamente, você consegue vender produtos físicos através de conteúdo. Você pode e deve utilizar conteúdo para você vender produtos físicos também, beleza? Então você tem que entender que você tem um negócio. Outra coisa, sobre a questão da comunicação. Tem gente que fala que a comunicação não conecta, a comunicação, sei lá, parece que eu estou falando e as pessoas não estão, sei lá, não estão se identificando. E isso acontece exatamente por isso, porque as pessoas, essa tua comunicação não tem uma identidade. Você não tem um posicionamento firme. Você não traz para a sua comunicação, para o seu conteúdo, as tuas histórias, as tuas experiências. E por que cargas d'água você tem que fazer isso? Porque se você faz isso, você é o único. Presta atenção nisso que eu quero dizer para você. Se você traz as tuas experiências ruins, experiências péssimas, experiências boas, experiências felizes, experiências... todas as tuas experiências, se você traz isso através do seu conteúdo e você fala isso abertamente para as pessoas, você consegue entender que você se destaca completamente das outras pessoas, não só pelo fato de que quase ninguém faz isso, mas pelo fato de que você está dando a sua opinião sobre um determinado assunto, é a sua visão, e ninguém mais tem uma visão parecida com a sua, porque ninguém passou pelas mesmas coisas que você passou, ninguém se ferrou da mesma maneira que você se ferrou, ninguém conseguiu ter sucesso da mesma maneira que você conseguiu ter sucesso, ninguém passou por um problema e saiu mais fortalecido igual você, ou passou por um problema e saiu enfraquecido igual você. Você deve trazer isso no seu conteúdo. Isso conecta, porque as pessoas vão enxergar em você uma pessoa de carne e osso, uma pessoa igual a elas. Você não é um super-homem, uma mulher maravilha. Então, pensa bem nisso. Quando você achar que a sua comunicação não está eficiente, se você lá parece que você está falando com as paredes, as pessoas não estão, sabe, se conectando com você, traga as suas próprias experiências, né, para o seu conteúdo, independente de onde você vai fazer. Se você vai fazer um conteúdo lá no X, né, o antigo Twitter, ou no LinkedIn, ou fazer um vídeo no YouTube, ou fazer alguma publicação no Instagram, no TikTok, traga sempre isso, né, na sua comunicação. Se você fizer isso, você vai se destacar. Eu digo assim, não é que você vai estar meio caminho andado, você vai estar 80% na frente de muita gente, porque quase ninguém faz isso. Se você reparar,
principalmente na área de marketing digital, que a gente vê isso, né? Todo mundo tem uma vida perfeita, todo mundo tem o carro dos sonhos, todo mundo está viajando, né? Aproveitando a vida com champanhe na mão, né? Acorda a hora que quer, dorme a hora que quer, todo mundo tenta passar essa ilusão. É claro que isso é possível se você tiver um nível super absurdamente, né, fodástico, né? Mas não é isso que acontece. A gente tem que trabalhar todos os dias, a gente tem que produzir conteúdo todos os dias, a gente tem que lidar com pessoas, a gente tem que lidar com problemas técnicos, né? Isso daí, né? E a gente tem que falar isso através do nosso conteúdo, porque isso vai ter essa conexão com as pessoas. Isso é independente do nicho que a gente faz parte. Então, se não está conectando, se está, sei lá, aquela comunicação meia boca, coloca mais autenticidade na sua comunicação. Você pode ver, eu sempre falo isso aqui, né, nos meus conteúdos. Todos os conteúdos que eu tento fazer são vídeos sem edição. São vídeos que não tem um script pré-definido. O que eu anotei aqui são ideias que eu converso com os meus mentorados da Rita, os nossos alunos, pessoas, coisas que nós passamos, né, e eu quero trazer aqui para vocês. Então são essas anotações que eu anoto aqui. Hoje eu estou vendo aqui no meu computador, mas às vezes eu tenho um caderninho ali que eu anoto também. Por quê? Porque são ideias que eu fico na minha cabeça de soluções, né, de problemas que as pessoas têm, como que elas resolverem esses problemas, e eu vou fazer conteúdos a esse respeito porque eu sei que vai ajudar meu público, né? Então faça dessa maneira também. Outra coisa a respeito da gente não conseguir, por que a gente não atrai clientes, mesmo se a gente faz bastante conteúdo? Uma das razões, Thiago, eu faço conteúdo, a minha comunicação é muito boa, as pessoas elas comentam, as pessoas elas compartilham, as pessoas elas batem palma para mim, elas vêm e falam, nossa, que demais este conteúdo que você fez, esse vídeo, nossa, transformou a minha vida, foi muito legal. Mas no final das contas você não tem venda. Por que é que você não tem venda? Claro que tem muitas variantes, né? Mas uma das razões que eu acredito é porque você não consegue demonstrar clareza, né, do caminho da compra, daquilo que você está oferecendo. Tem gente que faz um mega conteúdo, as pessoas adoram, as pessoas aplaudem, mas às vezes não sabe vender. A pessoa nem sabe que tem um produto oferecendo. Então todo o conteúdo que você fizer, você precisa ter uma chamada para ação. Você precisa falar para as pessoas fazerem alguma coisa. Eu já disse, vou falar de novo aqui, sem parecer chato, se você quiser aprender a viver da internet, ter um negócio que te dê muito prazer, além de você ganhar dinheiro, você conseguir ter prazer, assiste a minha aula, está lá na descrição do vídeo. É óbvio que essa aula, no final, vai ter uma chamada para ação para você comprar um produto meu, tá? Se você quiser. Se você não quiser, só de você assistir a aula, você já vai entender como você consegue ter um negócio bem bacana. Isso é legal na parte de produção de conteúdo, porque eu não preciso ficar forçando a venda de ninguém. Ah, Thiago, não quero comprar. Beleza, aplica lá as coisas que você fizer. A hora que você começar a ganhar dinheiro, aí você vai conseguir dinheiro fazendo isso, aí se você quiser, você compra. Sabe? Ah, e se não quiser comprar, beleza, tá tudo certo também. Né? Este conteúdo que eu faço, todos esses conteúdos que eu faço, que as outras pessoas boas fazem também, eles vão ficar vendendo para eles, sei lá, por 4, 5, 10, 15 anos. Por isso que eu gosto muito de YouTube. Eu sempre falo, YouTube é uma das melhores ferramentas para você poder vender. Porque além de você conseguir criar essa conexão, você está me vendo, eu não estou te vendo, né? Mas você está me vendo. Você viu 1, 2, 15, 20, 30, 50 vídeos meus, e se você fez isso, você deve ter notado, falou, esse cara, alguma coisa ele sabe, né? Ele não está fazendo isso de graça, tem um monte de aluno, sabe do que ele está falando. Então você cria essa conexão, né, com as pessoas. Por isso que tem que fazer, tem que estudar, tem que estar sempre se aprimorando, né? Mas você precisa entender que quando você for começar a criar conteúdo, não estou dizendo só no YouTube, qualquer lugar, você precisa ter uma chamada para ação. A pessoa tem que ir para algum lugar, ou para se registrar na sua lista de e-mail, ou para te seguir no Instagram, no TikTok, você tem que fazer alguma coisa, se inscrever no canal que você está fazendo, né? Preferencialmente, no final de tudo isso, mostrar que você tem alguma coisa para oferecer. Então você tem que mostrar esse caminho para a pessoa. Você tem que mostrar que o seu produto ou seu serviço é o caminho natural do conteúdo. Você ajudou essa pessoa através do seu conteúdo, ela resolveu uma pequena dor, ela resolveu um pequeno problema. Mas se ela quiser ter resultados maiores no que ela quiser,
ela precisa consumir o seu produto ou o seu serviço. Então, não é só a respeito de você ganhar like, não é só a respeito de você conseguir compartilhamentos. Tudo é muito bom, que vai trazer outras pessoas, né, para o seu funil. Mas você precisa mostrar com clareza que você tem alguma coisa a oferecer. Eu já fiz muito isso também, né? Tinha conteúdos que eu fazia, terminava, por exemplo, fazia um vídeo, né? Falava, chegava no final, espero que você tenha gostado, um abraço, até mais. A pessoa, nossa, que legal, nossa, muito bacana. Mas a pessoa não sabia que eu tinha alguma coisa para oferecer. Na verdade, eu nem tinha na época, né? Não tinha nada para poder vender, assim. Então, fazer conteúdo simplesmente por fazer. Você precisa ter, você tem que ter. Todo o conteúdo tem que ser uma peça de uma engrenagem para alguma coisa. Tem que levar as pessoas, principalmente se o teu intuito é vender, você precisa levar as pessoas a entenderem que o seu produto, o seu serviço é a melhor opção para ela. Beleza? Continuando, ganhar dinheiro fica impossível sem um tema central forte. Você tem que ter um tema central no seu conteúdo. Qual que é o tema central dos conteúdos que eu faço aqui? Negócios, empreendedorismo, né, você ganhar dinheiro através de um negócio bacana, mas eu também falo sobre desenvolvimento pessoal, como é que você lida com problemas, falo sobre filosofia, falo sobre várias coisas. Ah, Thiago, mas então você está se contradizendo? Você fala que você não pode falar de múltiplos assuntos, né? Mas você está falando que você fala de várias coisas? Entenda, e depois eu vou falar isso no próximo tópico aqui. Você pode falar sobre vários assuntos, não tão vários, né? 10, 15, não é isso. Mas você pode conectar. Você acha que desenvolvimento pessoal tem a ver com negócios? Você acha que se você for uma pessoa, sei lá, mais otimista, se você for uma pessoa mais centrada, se você for uma pessoa com mais vontade de fazer as coisas, se você for uma pessoa que entende qual é o seu lugar no mundo, você acha que o seu negócio vai melhor? Eu acho que sim. Melhor do que se você for uma pessoa, sei lá, desanimada, que fica preocupada constantemente com o futuro, fica lá se lamentando do passado. Eu tenho a impressão que o seu negócio vai acabar indo melhor se você fizer isso. Então é óbvio que eu posso trazer o desenvolvimento pessoal a respeito do negócio. Você acha que falar de filosofia, né? O que tem a ver filosofia com o negócio? Cara, tem muita coisa a ver com o negócio. Como eu falei, a respeito do Nietzsche, né? A gente tem que descobrir quem a gente é, quem que a gente precisa se tornar de verdade, entender a nossa essência. Você acha que se a gente tiver isso, se a gente entender a nossa essência, eu estou aqui no mundo para fazer a diferença, e eu vou fazer a diferença através do meu negócio, eu vou transformar a vida das pessoas através dos meus produtos e meus serviços. Você acha que faz diferença para você? Você acha que faz diferença para o seu negócio? Eu acho que faz muita diferença. Então é óbvio que eu posso conectar isso a respeito de negócio, a respeito com negócio. Você deve fazer a mesma coisa. Independente do seu nicho, se você é um agente de viagem, se você, como eu falei, se você é um personal trainer, se você é um fisioterapeuta, se você é um médico, se você é um advogado, você pode utilizar da sua inteligência e conectar os pontos. Inteligência é exatamente isso, né? A gente pegar o que a gente sabe, através de sabedoria diferente de inteligência. Pegar o que a gente sabe e começar a conectar esses pontos e trazer isso de uma roupagem diferente. E aí você vai ser uma pessoa completamente única, você vai poder se destacar completamente na internet, porque vamos falar a verdade, o mercado é cada vez mais fácil para as pessoas entrarem. Hoje em dia todo mundo tem um celular que pode fazer um vídeo como esse. Hoje em dia todo mundo tem acesso, todo mundo assim, né? Quase todo mundo tem acesso à internet, às ferramentas de inteligência artificial, mas são poucas as pessoas que conseguem fazer conteúdos que conectem de verdade. Está tudo muito mais do mesmo, está tudo muito engessado, está tudo muito fazendo conteúdo sem alma. E quem fizer conteúdo de verdade, quem se aprofundar, estudar um pouquinho, se você ler 2 ou 3 livros a respeito de um assunto que você quer falar, sabe? Se você escutar, sei lá, meia dúzia de podcasts a respeito de um assunto qualquer, você pode dominar o nicho que você está querendo dominar, sabe? Porque as pessoas elas não estão nem dispostas, hoje em dia, a estudar mais. Elas querem, sei lá, ligar o piloto automático e fazer com que o dinheiro, né, caia do céu. Então, toma muito cuidado com isso. Então, só fechando isso daqui, eu trouxe um conteúdo aqui para falar para vocês o seguinte: não é sobre você ter vários interesses, mas você pode organizar isso com inteligência, que é o que eu já disse. Você pode falar sobre, não várias coisas, mas coisas diferentes do seu nicho, mas organize isso de forma inteligente. Conecte os pontos. Faça com que o seu conteúdo seja diferente. E você só vai conseguir fazer isso se você não for uma pessoa técnica. E eu vejo muito isso. As pessoas
pegar um exemplo aqui na área de saúde, né? Sei lá, 4 exercícios para queimar gordura, não sei, eu já falei isso várias vezes, inclusive com os meus jeitos aqui, né? Sei lá, 7 alimentos que você deve consumir para, sei lá, fazer qualquer coisa. E aí, pessoal, alimento 1, brócolis, alimento 2, sei lá, chuchu, alimento... Sabe, umas coisas assim que, cara, se for para fazer isso, eu vou lá no Google, eu vou lá no ChatGPT, ele pergunto lá, eles dão isso aqui para mim. O que eu quero saber é o que você acha. Eu quero saber da tua experiência, eu quero saber o que você pode trazer de novo que as outras coisas não conseguem trazer. Tanto as ferramentas de busca de inteligência artificial como das outras pessoas. Que diferente você pode trazer para mim? Eu espero, por exemplo, que esse conteúdo aqui eu esteja trazendo algumas coisas diferentes. É claro que tem muita coisa que é arroz com feijão. Olha, você precisa produzir conteúdos que resolvam as dores do seu cliente, que resolvam as dores, né, da sua audiência. Pô, Thiago, muito legal isso, mas eu já ouvi falar sobre isso. Cara, beleza, mas não tem como não falar sobre isso. Você precisa fazer isso. É a ideia central, inclusive, da bagaça toda. Você tem que fazer isso. Você tem que fazer conteúdos que se conectam com a sua audiência, né? Mas eu queria que você percebesse que eu trago elementos aqui diferentes. E é por isso que eu não é... Nossa, Thiago, mas você, sei lá, você consegue ter resultado. Porque, cara, por nada. Eu só consigo ter resultado porque eu faço essas coisas que eu estou dizendo para você. Faça também. Você não vai precisar de muitas visualizações. Você não vai precisar... Por que você não vai precisar de muitas visualizações? Tem gente que acha que você precisa ter, sei lá, milhares e milhares de inscritos no canal do YouTube, milhares e milhares de seguidores no Instagram, milhares e milhares de, sei lá, curtidas lá no TikTok. Você não precisa disso. Sei lá, imagina que 50 pessoas assistem um conteúdo sobre esse daqui. Né? São pessoas interessadas em produzir conteúdo, ganhar dinheiro na internet. Se são pessoas que estão realmente interessadas, com um conteúdo muito específico, não é topo de funil isso aqui já é quase meio para baixo. São pessoas que vão ter um potencial muito grande de comprar o que eu estou oferecendo, né? E é por isso que eu consigo vender, mesmo sem ter muitas visualizações, né? Não quero... É óbvio que se furar a bolha é melhor ainda, que você consegue trazer mais pessoas. Mas o importante, e é muito mais fácil, inclusive, né, de você fazer conteúdo direcionado, né, para as pessoas que você já sabe, você já conhece o seu nicho, você já conhece as dores do seu público, você já conhece aquilo que elas querem, aquilo que elas desejam. É muito mais fácil você ficar inventando do que você ficar inventando moda e, sei lá, ficar seguindo tendênciazinhas. Então eu espero, no fundo do meu coração, que esse conteúdo tenha ajudado você de alguma forma. Para de ficar inventando moda, né? Faça o arroz com feijão. É claro que você pode fazer algumas experiências. Vamos testar uns negócios aqui. Eu faço isso direto. Eu falo que a nossa vida ela deve ser como se fosse um laboratório constante. A gente está sempre testando as coisas, né? Mas o arroz com feijão, você nunca pode deixar de fazer. Se você deixar de fazer, você vai parar de ter resultado. Beleza? Um forte abraço para você, então. E até o próximo conteúdo. Até mais. Tchau, tchau.